Tema da mensagem: escolhidos e chamados para uma santa vocação. Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno à vocação a que fostes chamados. Andeis de modo digno à vocação que vocês foram chamados. Amém? Todos. Essa mensagem, essa noite, não é para despertamento para pastor, para missionário, é para todos. A mensagem, inclusive, o apóstolo Paulo, prisioneiro do Senhor, estava pregando, falando, escrevendo sua carta aos Efésios, a igreja que estava em Éfeso, para todos. Não era endereçado ao pastor da igreja de Efésios, mas era endereçado à igreja. A ideia de alguém ser chamado é muito interessante, é muito importante. Existem pessoas que foram chamadas e outras que foram escolhidas. O próprio Jesus falou isso em Mateus 22:14. Ele disse: muitos são chamados. Muitos são chamados. E aqui a maioria de vocês um dia Deus chamou. E o que ele estava se referindo a priori era para a salvação da tua alma. Deus te chamou das trevas para a luz. Deus te chamou da ignorância para o conhecimento, da vida nécia para uma vida sábia. Então Deus chama homens e mulheres, jovens, para saírem do pecado, para virem para a sua maravilhosa luz. Então o chamado é para todos. Agora, por que ele diz também escolhidos, né? Por que ele fala que muitos são chamados, agora poucos os escolhidos? Muito interessante isso. Como eu falei, primeiro o desejo de Deus, primeiro a salvação de todos, né? De toda a humanidade, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por ele. Somente aqueles que forem escolhidos entenderão. Então eu peço essa noite, assim como Jesus Cristo falava, abram os ouvidos de vocês. Ele dizia: tem ouvidos, mas não ouvem. Mas eu quero pedir a Deus hoje que você ouça, entenda. Somente aqueles que um dia foram atraídos por Deus entenderão. Quando a pessoa realmente ela é escolhida por Deus, não tem como escapar. Deus, ele fala, ele insiste, ele persiste, ele envolve. A Ingrid que falou que o bandido passou por ela, cegou Satanás. Deus cega. Por quê? Porque ela é uma escolhida. E você tem que ter essa certeza. O processo do chamado de Deus e da escolha, a sua escolha, parece que ele faz uma triagem que começa com o milagre de Deus. Por que é um milagre a sua escolha? Porque Jesus também diz em João capítulo 6, verso 44, se o Data Show puder colocar para os irmãos verem, João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então ninguém vai até Jesus se Deus não escolher. Então, irmãos, é muito interessante, um dos discípulos de Jesus estava sentado embaixo de uma árvore, e depois de ele ter recebido o chamado, ele foi e seguiu a Jesus, e Jesus fez um elogio, falou que nenhum jovem judeu eram como aquele jovem, né? E ele falou: antes de eu te chamar, eu te vi debaixo daquela árvore. Então, antes de a gente pensar em ser um seguidor de Jesus Cristo, Deus já conhece você. Deus já escolheu você. E você não pode a Deus antes, o Pai conhece você.
E o versículo 65 do mesmo capítulo, João 6, diz, Jesus prosseguiu dizendo: por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim. Ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. E Deus, repito, quer que todos venham até Ele, todos fiquem próximo dEle. Então, irmãos, aqui está a prova notável, tremenda, do poder de Deus para alcançar os nossos corações. Por que eu falo isso, irmãos? Porque apesar da influência de Satanás, que não quer que você siga Jesus, que não quer que você aceite o chamado, que ele não quer que você seja o escolhido de maneira nenhuma, pelo contrário, ele vai lutar para que você não aceite o chamado, não aceite Jesus, não aceite fazer parte da sua obra. Apesar de toda essa influência de Satanás, apesar da nossa própria fraqueza humana, natureza humana. Como é a natureza humana? Falha, imperfeita. Irmãos, eu sou muito falho, muito. Nossa natureza é falha, a gente esquece. Essa semana eu esqueci o celular no Uber, e olha que uma outra vez eu quase esqueci, e eu coloquei na minha mente o seguinte: toda vez que eu sair do Uber eu vou olhar no banco, para ver se eu não esqueci nada. Mas eu não sei o que aconteceu, não sei se caiu na hora que eu saí, eu só sei que eu perdi o celular. Sou falho. Pastor, qualquer um pode acontecer, mas é uma falha. Então nós somos errantes. Apesar de tudo isso, Deus escolhe a gente. Então não tem essa história: Deus não me escolheu para estar lá na frente dirigindo louvor, Deus não me escolheu para fazer isso, para a sua obra. Não tem essa história, não. Deus usa pessoas falhas, imperfeitas, pessoas que são tentadas pelo mundo perverso todo dia, toda semana. Você acha que eu não sou tentado? Eu e você somos alvo de Satanás todo momento para nos desviar, mas mesmo assim Ele nos escolheu, escolhidos e chamados para uma santa vocação. Deus manda um convite. Deus essa noite está fazendo esse convite para você aceitar essa santa vocação. E Ele fala isso sempre. Ele falou quando esteve nesse mundo. Ele disse uma vez: vinde a mim, todos vós, vinde a mim. No outro momento Ele falou: venham após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E para outros Ele disse simplesmente: segue-me, segue-me. Mateus, por exemplo, cobrador de impostos, ele virou na lata e falou: você que está aí, segue-me. Não falou mais nada. A Bíblia diz que Mateus se levantou, deixou tudo que ele estava fazendo. Olha só, ele era uma pessoa importante, pelo menos para ele, né? Cobrador de impostos, tinha ali na mesa dinheiro, papéis, tinha funcionários, tinha uma empresa, digamos assim, era alguém importante. A Bíblia diz que ele não falou nada, levantou, deixou tudo e o seguiu. Obedeceu então ao chamado. Ele atrai os nossos corações para si, Jesus, para Ele mesmo, e se assegura que a nossa vontade de aprender seus caminhos e se submeter aos seus desejos. Então é maravilhoso seguir a Jesus, quero dizer para você, se você ainda não o segue. É maravilhoso seguir a Jesus. Pastor, mas eu já sou crente, já aceitei a Jesus, já fui batizado, sou membro da igreja. Mas não é só isso. Seguir a Deus é muito mais que isso. É muito mais ser membro de uma igreja. A luta hoje realmente é para aqueles crentes de banco, para que eles saiam do banco e aceitem o chamado também de participar da obra do Senhor. Mas a nossa tendência natural, irmãos, é desistir. A nossa tendência natural da carne, do ser humano, é resistir a essas leis de Deus. Romanos capítulo 8, verso 7 fala sobre isso. É a zona de conforto. E hoje em dia, irmãos, é muito fácil, porque estamos muito atarefados, corre, muitas responsabilidades,
tem que pagar isso, comprar. Tem gente que tem um emprego, 2 empregos, e ajuda fulano. Então, o mundo moderno é um mundo muito acelerado. Então, é muito fácil você falar assim: não, eu vou ficar em casa. Não, eu não vou hoje para a igreja, eu não vou hoje, estou na escala, ou eu estou fazendo uma coisa ou outra, mas eu não vou poder, avisa lá que eu não vou poder. Então, é muito fácil, a tendência natural. Então, eu queria fazer algumas perguntas essa noite. Por que existem pessoas que Deus fala, Deus chama, mas elas negligenciam o chamado? Por que elas fazem isso? Qual será o problema dessas pessoas? Primeiro, o chamado para a salvação. Tem pessoas que vêm à igreja, a gente fala para aceitar Jesus, a pessoa não aceita, não responde a esse chamado de Jesus para a salvação. E outros realmente têm o dom, talento, podem ajudar em várias áreas da igreja. A gente fala, a gente insiste, a gente se ajoelha, a gente, por favor, venha nos ajudar, e a pessoa não está nem aí, não responde. Será que estão surdas? Será que estão cegas? Será que Deus o livre, elas ignoram o Senhor? Imagina, ignorar o Senhor. Deus está falando com elas, e elas simplesmente viram as costas, ignoram. Não é com elas. Às vezes eu estou no trânsito, eu vejo o camarada, então eu para entrar na pista, já falei isso várias vezes, mas isso me incomoda muito, né? Você vai entrar na pista e você olha, até faz com a mão assim para você entrar, dá o pisca, ninguém vê mais pisca, aquele pisca, né? Para você entrar. Ainda você tem que abrir e falar assim, pedir autorização. Aí quando a pessoa está vindo, então ela vê lá na frente que você quer entrar, mas no momento que passa por você, ela ou fica olhando para frente, olha para o lado, não olha para você, fala assim: eu não estou vendo. Porque se ela vê, ela dá frente, mas ela não quer dar frente, então ela nem vê. Então a pessoa está ignorando o chamado. Será que por que existem pessoas assim? O fato de submetermos o nosso desejo a Deus é realmente um milagre. Uma pessoa, por exemplo, como Fernando Brandão, era um grande executivo da Caixa Econômica em Brasília, do alto escalão, poderia ter altos salários, ele deixou para ser líder da Junta de Missões Nacionais, e fez uma grande transformação. Não sei o salário como é que é, mas deve ter sido bem menos do que ele ganhava. O que faz uma pessoa responder um chamado assim? Eu tive um pastor que foi lá na minha igreja, lá em Curitiba, então, que ele era aqui do Rio, e aqui ele era pastor de uma grande igreja, tinha talvez ganhando um salário, não sei quantos salários, mas ele decidiu então ir lá para o Paraná e assumir uma igreja pequenininha, e o salário ia diminuir muito, e ele aceitou esse chamado, esse prejuízo pessoal talvez, e aceitou, sem reclamar. O que faz então esses milagres acontecerem? A pessoa se submeter aos desejos de Deus, porque Deus é, Filipenses 2,13, coloca esse texto, por favor, abre se você quiser, 2,13, Filipenses 2,13, é um texto fabuloso que diz assim: porque Deus é o que opera em vós tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Então quem se submete a Deus tem essa honra de Deus operar em você o teu desejo e o efetuar na tua vida. Então esse é o milagre. A pessoa responde o chamado, entrega a sua vida para Jesus, entrega a sua vida no ministério, se coloca nas mãos do Senhor, e Deus está dirigindo tudo. Eu quero dizer, irmãos, que é uma maravilhosa oportunidade esta de servir ao Senhor. Por que tem pessoas que a ignoram? Os homens aí, falando por nós mesmos, mas o pessoal aí fora, correm atrás das oportunidades. As pessoas estão buscando oportunidades na vida, são poucas, São muito poucas. Por isso não deve deixar escapar as oportunidades de serem bem-sucedidas,
de serem felizes no amor. Não deve passar a oportunidade, deixar passar a oportunidade, né? A pessoa amada. Não deve, as pessoas correm atrás das oportunidades financeiras para você ter a chamada independência financeira e tantas outras coisas. Agora eu pergunto, quantos estão realmente interessados na oportunidade que Deus dá de você o servir, de servir ao Senhor? Essa é uma grande oportunidade para você, meu amigo jovem, é a maior delas, é uma honra servi-lo. Quando Deus nos oferece uma oportunidade para servi-lo, a escolha é nossa, é o chamado livre-arbítrio, é você que decide. Um dia, irmãos, eu decidi, muitos outros aí, pastor Admar decidiu, pastor Carlos aí, o missionário, né? Cada um tem uma história do que teve que abrir mão para servir ao Senhor, ou para ser uma líder de louvor, né? Participar da escala uma vez por semana, ensaiar, ter o privilégio de escolher as músicas, de louvar o Senhor. Tem gente que perde esse privilégio, essa oportunidade. Tem o dom, pode fazer, mas fala assim, não, eu não posso. Não, aí tem várias razões, eu vou falar algumas delas para vocês aqui. Quantos se interessam então? Essa escolha não é apenas uma decisão ocasional, é imprescindível nós mantermos firme a decisão e perseverarmos até o fim, é o que diz Apocalipse 17:14, vamos ler esse texto. No final dessa era, os governantes contumazes desse mundo combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão o que estão com ele, os chamados, aqueles que perseveraram, os eleitos e os fiéis, aqueles que não abandonam. Então às vezes você também faz parte de um ministério na igreja, está servindo ao Senhor com alegria, é um privilégio, uma oportunidade, mas de repente você fala assim, olha, eu cansei, eu falo assim, eu vou dar oportunidade para outro. Aí você vê que não tem ninguém, aí a pessoa fala assim, mas não importa, eu vou deixar então de servir ao Senhor. Deus, Ele precisa da fidelidade da gente também. Uma vez que a gente se compromete com Ele, você tem que estar ali firme. Hoje, servir ao Senhor na igreja local, irmãos, é um privilégio, e também é tranquilo, né, Gisele, porque existe uma escala. Existe a escala do Ministério do Som, existe a escala do Ministério da Transmissão, da Recepção, do Louvor. Existem várias escalas para não pesar para ninguém. Servir o Senhor é uma alegria, um privilégio, irmãos, mas por que muitos não respondem? Ser chamado, escolhido, não é, irmãos, como a gente cantou hoje, seguir a Cristo não é sacrifício, é um privilégio, é uma alegria, mas é preciso se manter fiel ao chamado. O problema do servo negligente, quero compartilhar com vocês agora uma parte triste da história da parábola que Jesus contou em Mateus 25. Nós vamos ler esse trecho bem rapidamente. O Senhor foi fazer uma viagem, e Ele deixou vários talentos para vários servos. Para um Ele deu 1 talento, para outro Ele deu 5, para outro Ele deu 10, e falou, olha, negociem, trabalhem, usem esse talento, não deixe ele parado. E ele foi viajar, e ele disse, mas eu vou voltar. E disse que esse senhor voltou, e ele começou a chamar então os seus empregados, falou, aquilo que eu te dei. Aí um veio e falou, Senhor, o Senhor me deu 5, eu trabalhei os 5, eu produzi mais. E ele disse, servo bom e fiel, né? Você fez bem. Aí o outro veio e falou isso, mas daí veio o texto de Mateus 25. Quando chegou para um que tinha dado 1 talento, esse um voltou e disse o seguinte,
Senhor, eu tenho esse talento que o Senhor me deu, porque eu tive medo. Eu saí e me escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O que o Senhor me deu está aqui de volta. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho aonde não plantei e junto aonde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, porque quando eu voltasse, recebia de volta os juros. Decepcionou o Senhor. Mas não terminou por aí, irmãos. Triste essa história, esse final dessa parábola. Aí o Senhor ficou bravo e falou: tirem o talento dele e entregue ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá uma grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas também não acabou por aí. Isso é a palavra do Senhor, tá, irmãos? É dura. O pastor tem trazido umas palavras aí bem confrontadoras, né? Aí ele continuou falando: aí lancem esse camarada fora, esse servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E acabou a parábola de Jesus. Muito forte, irmãos. Jesus não é brincadeira, Jesus não brinca. Ele dá para a gente a oportunidade, Ele dá para a gente o dom, dá para a gente o talento, dá para a gente saúde, vigor, Ele dá tudo, para que a gente possa servi-lo com alegria, produzir, fazer algo para a sua obra. E aqui Ele está dizendo que um dia terá o acerto. Se você for chamado, se você for escolhido, se Deus já falou o teu coração e você está negligente, vai acontecer isso aqui. Triste te falar isso, é duro, mas vai acontecer isso aqui. Primeiro, você e eu precisamos fugir da negligência. Fugir. Irmãos, eu tenho um defeito. Eu não sei se é defeito ou virtude, eu só sei que é o seguinte: eu gosto de fazer bastante coisa, eu sou bem eclético, eu me envolvo com tudo. Eu sou desenhista, eu sou artista por natureza, eu tenho muitas ideias. Então eu vejo aqui uma lâmpada queimada, é lógico que tem alguém para fazer, mas se não tiver ninguém, eu vou lá e troco. Se tem uma arte para fazer, ou qualquer coisa, irmão, eu me meto, um desenho, qualquer coisa que tiver para fazer, eu me fazer. Esses dias não tinha ninguém ali para ficar na luz, na iluminação, tinha ninguém. Aí eu fui lá e aprendi a mexer lá e comecei. Mais uma coisa que eu aprendi, então eu gosto de aprender. Então talvez, por isso que Deus tenha me dado tantas oportunidades na igreja. Eu sou que nem um contínuo, no banco, eu fiz de tudo. Comecei como contínuo, faz tudo. Eu fui aprendendo tudo na igreja. Eu fui tesoureiro, fui vice-presidente, fui professor de EBD, fui líder de louvor. Então eu percorri quase todos os ministérios da igreja, missões, tudo. Por quê? Porque eu me envolvia. Se Deus falou: você pode fazer, eu tenho um chamado, eu vou desenvolver. E se precisar de mim, eu estou lá. Aí a gente se mete também com a associação. Agora estou me metendo com o seminário, vou me meter com Cristolândia. Então me meto em tudo, porque é um chamado. Se outros não fazem, a gente faz. Agora vai sobrecarregar, é lógico. Mas eu sou igual ao apóstolo Paulo: não tenho a minha vida como preciosa, contudo que eu gaste as minhas energias, gaste a minha juventude, gaste a minha inteligência, meus talentos, eu quero gastar tudo na obra do Senhor. É assim que deve ser o servo de Deus. Então talvez eu seja um como esse aí, ó, que está tirando o talento de um e entregando para outro. Talvez Deus esteja chamando você para múltiplos talentos, ou para um só. Um já é o suficiente. Por que Deus deu 1 para um, 5 para outro e 10 para outro? Porque Deus sabe as capacidades de cada um. Para um, Deus vai dar um, mas aquele um vai ser tremendo. O outro talvez faça 10 coisas, não faça tão bem quanto aquele que tem um e faz bem, mas pelo menos aquele que tem um faz, mas não faça como esse servo diligente.
Não podemos ter medo de assumir um ministério. O que você pensa de Deus, Deus determina as suas ações no reino de Deus. Se você não acha que é capaz, então você acha que Deus não é capaz de te dar também o talento e o dom, porque você é criatura de Deus. Então assim, eu não sei, eu não sou capaz, então é que você não conhece Deus que te criou. Porque eu quero essa noite dizer aqui para você que você é capaz. Deus te capacitou, e aí essa igreja está aqui para te capacitar ainda mais, para dar as oportunidades. Não assuma um compromisso porque eu sou falho, indigno. Alguns pensam assim: eu não vou assumir porque eu sou muito falho, eu sou muito esquecido. Eu não vou assumir um compromisso porque eu sou indigno, eu faço tanta coisa errada. Você não deve pensar assim. Muitos pensam assim: é preciso ser santo para ser lá do grupo de louvor. É preciso ser santo, né, para trabalhar na igreja. Não é errado esse princípio, mas eu pergunto: quem é santo totalmente? Agora, uma coisa tem que ter, busca, né, de ser santidade. Isso é uma exigência importante. Deus te usar como um vaso de honra, de santidade. Não deixa de ser certo, mas todos nós estamos em busca da santidade. Você é mais um. Não pode dar essa desculpa. Eu não sou dizimista, alguns dizem. Eu não vou ajudar na igreja porque eu não tenho cara de pau, porque eu não posso ser dizimista. Então eu não sou dizimista, eu não posso trabalhar na igreja. Quem disse isso para você? Tem muitos irmãos que não são dizimistas e ajudam na igreja. Ninguém aqui fica se metendo em saber quem é dizimista e quem não é. Isso é você e Deus. Isso não é requisito para você deixar de trabalhar na igreja. Agora, também é outra pergunta: quem é que não pode dar um pouquinho de oferta? Ou dar o seu dia? Todo mundo tem uma renda. Basta você obedecer ao Senhor. Não contribuo, por isso eu não trabalho, alguns dizem. Deus vai me punir se eu errar. Eu não vou arriscar, eu não quero a punição de Deus, o castigo de Deus se eu errar. Então, porque eu sei que eu erro, então eu não vou passar por isso. Muitas vezes criamos uma visão errada, uma ideia errada de Deus e do ministério. Criamos uma caricatura de Deus e temos medo de Deus. Mas na verdade nós temos que temer ao Senhor, mas saber principalmente que Ele nos ama. Ele nos ama. Às vezes temos mais medo de Deus do que deleite de Deus. Escuta essa frase. Às vezes nós temos mais medo de Deus do que deleite de Deus. E o que nós temos que ter é uma alegria no Senhor, maior do que o medo. Temos que ter mais temor de Deus e mais prazer na sua presença. Os irmãos aí estavam me falando que quando tinha vigílias, né? Por que a gente não faz mais? É um prazer estar de joelhos de noite, orando, louvando o Senhor. Irmãos, a negligência que o servo tinha, esse servo da parábola, fazia com que ele tivesse uma visão errada de Deus. Ele ficou com medo, a Bíblia diz. Eu tive medo do Senhor, daí eu saí e escondi o talento. Eu tive medo do Senhor, ele teve uma ideia errada. A negligência do servo refletia no trabalho dele. Todo o trabalho dele era afetado com esse medo. Era o resultado do que ele pensava do seu Senhor. Então, queridos, não tenha o pensamento errado de Deus. Deus, Ele tem prazer em ver você trabalhando na sua obra, e você se deleitar nele. Então precisamos fugir da negligência. Porque, primeiro, a negligência gera esterilidade. Ter uma vida estéril. Ter uma vida que você chega num momento e olha para trás e fala assim: o que eu produzi? O que eu fiz? Eu já estou há tanto tempo na igreja, eu olho para, eu quase não fiz nada, não tem a minha mão, não está em quase nada na igreja. Eu tenho irmãos aqui, irmãos, que faz parte da história dessa igreja, que é bonito de ver. Porque eu sei que quando esses irmãos aqui partirem, como alguns já partiram e a gente não esquece deles, eles vão fazer parte da história da vida de outras pessoas, que ajudam, por exemplo, nas Mensageiras do Rei,
os embaixadores, que ajudam na música. A gente nunca esquece. Outros que ajudam em outras áreas da igreja, estão fazendo história, né? Como o nosso querido irmão Eric, do Ministério da Comunicação. O irmão Eric fez história em 2020, na história da igreja aqui. Ministério da Comunicação, colocando toda essa transmissão ao vivo para funcionar. Já fez parte da história da igreja. Ninguém nunca vai ser esquecido por que ele fez. Outros no Ministério de Som, outros ministérios aqui, não serão esquecidos. Então, você precisa entender isso. Se você não fizer parte dessa história, você vai olhar para trás e vai ter uma vida estéril. E Deus não quer isso na tua vida. Ele quer que você tenha uma vida cheia de frutos. Uma pessoa que tem medo de Deus, que só vive preocupada com a prestação de contas, de que Deus vai ser muito rigoroso com ela, ela acaba cruzando os braços, triste, cruzando os braços e não fazendo nada, não produzindo nada. Enterra o seu talento, como fez esse. Misericórdia, irmão, não faça isso, jamais, não faça isso. Segundo, o negligente se acha incapaz. 2 Coríntios 4:7 diz assim, texto que eu gosto muito, e esse texto reflete a minha vida, irmão, esse texto, 2 Coríntios 4:7. Vamos ler todos juntos? Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que esse grande poder, nós mesmos. Então, irmãos, nós somos o quê? Vasos de barro. E o que tem dentro desse? Não é para ter ouro, não é para ter coisas, tesouros dentro desse vaso, é muito frágil. Qualquer um pode quebrar e pegar aquilo. Tem que estar dentro de um cofre de ferro, de aço, o tesouro para estar bem guardado. Mas Deus faz ao contrário, Ele usa você e a mim, vasos de barro, imperfeitos, usa a nossa fragilidade humana, nossa fraqueza natural, em contraste com a sua grandeza, o seu poder, os seus tesouros, Ele compartilha conosco, irmãos. O barro não é um dos materiais mais fortes e nobres para carregar algo de tanto valor. No entanto, Deus usa essa figura exatamente para dizer que Ele valoriza você, barro, frágil, perfeito. O tesouro é maior do que o recipiente. É uma honra, irmãos. Mas Deus, por sua graça, faz com que mesmo os vasos de barro, com toda a fragilidade, consigam cumprir a missão de levar tão grande tesouro. Então, por isso, não se ache incapaz. Você é um vaso de barro, mas você tem dentro de você algo precioso. Amém, queridos irmãos? Você é precioso, você não é incapaz. O mundo pode te achar incapaz, você pode se achar, mas para Deus você não é incapaz, você é capaz. A pessoa às vezes fala assim, não se sinto preparado. 2 textos, Efésios 1, 3, 4. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos celestiais, nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu, olha aí, assim como Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em seu amor. Então Deus escolheu você para ser santo, para ser irrepreensível, e Deus quer preparar você, você é capaz. Irmãos, se eu não me achasse que eu era capaz, eu não estaria aqui. Pastor Carlos, outros pastores, outros líderes, se nós não tivéssemos essa convicção que Deus nos chamou, que somos barro, mas temos esse tesouro, que somos capazes, nós não estaríamos aqui. Mas porque nós acreditamos que somos capazes. Por isso que eu te digo, você é capaz de assumir um ministério, seja qualquer na igreja, você é capaz, você pode.
porque você tem a bênção de Deus dentro de você. 2 Timóteo 3,17 diz, para que todo homem de Deus seja apto. Então, esta igreja aqui, ela pode ajudar você a se tornar apto. O irmão Kleber está terminando o seminário esse ano, né? Então, ele praticamente está apto para começar a pregar, começar a dirigir, começar a liderar. Está apto, porque ele se preparou. Ele talvez se achasse incapaz, mas ele aceitou com coragem, dizendo, eu vou estudar, eu vou aprender, eu sou capaz, e já está pregando, já está participando de um ministério. Então, irmãos, plenamente preparado para toda boa obra, diz Paulo a Timóteo. A negligência como a esterilidade serão penalizados. Triste o fim desse rapaz que não usou o seu talento. O Senhor olha para aquele servo e não o elogia. Os outros Deus elogiou, mas para esse ele não elogiou. Irmãos, o elogio é tão importante, né? Eu, graças a Deus aqui, eu tenho muitos irmãos que participam, que trabalham na obra do Senhor, e eu valorizo, eu elogio, eu reconheço, irmãos. Mas quando a pessoa não faz nada, eu não posso falar nada. Eu quero, como pastor, elogiar todos aqui, pela obra que vocês têm feito. Deus, Ele não quer deixar de elogiar, mas pelo contrário, Deus, infelizmente, o Senhor fala assim, o chama de servo mau e negligente. Imagine alguém te chamar de negligente. Imagine alguém te falar servo mau. Triste, muito triste. O que você tem feito com o que Deus tem te dado? Recursos, dons, talentos, conhecimento. Muita gente capacitada na igreja, intelectualmente, com diplomas e tantas coisas. Muita gente simples também, que não tem diplomas, que não tem faculdade, tanta coisa, mas sabe fazer. Tem isso também, né? Às vezes essas pessoas simples, que não têm estudo, fazem muito mais do que pessoas que foram treinadas para fazer, que sabem fazer, no entanto, são negligentes. É duro falar isso, mas é verdade. Você tem se calado? Você tem encolhido as suas mãos? Negligenciado a obra do Senhor? Tem pensado que Deus é severo demais? Tem medo dele? Escondido as mãos para não fazer a sua obra? Deus não quer chamar ninguém de servo negligente, pelo contrário, mas se a pessoa recebe e não usa, vai acontecer isso. A negligência será penalizada com a perda dos privilégios e responsabilidade. No verso 28, 29, diz, todo o que tem se lhe dará, e o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Não tenha dúvida, a obra não para. Se você não faz, Deus vai levantar alguém para fazer. E esse alguém pode até estar sobrecarregado, mas Deus vai abençoar tanto aquela pessoa, vai dar outros dons para ela, vai dar mais tempo para ela, vai abençoar mais ela, para ela fazer mais e produzir mais, porque isso é a natureza de Deus, a multiplicação. Mas Deus, Ele vai cobrar daqueles quando vai tirar dessa pessoa. O negligente perde o que recebeu, tirem dele o talento e dê para o que tem 10. O reino de Deus não tem espaço para negligentes. O negligente perde até o que recebeu. Deus está nos dando esta noite uma chance de a gente prestar contas a Ele. E Ele diz essa noite, cuidado com a negligência. Cuidado com a negligência. Eu estou falando aqui para servos do Senhor e para aqueles que ainda precisam receber a Jesus Cristo também. Jesus está batendo, está te chamando, está te escolhendo, e você não está aceitando também. Pois a negligência pode tirar de você o privilégio da oportunidade que Deus colocou você, que Deus te deu em tuas mãos.
privilégio. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de você. Você é que precisa de Deus. É você que precisa. A negligência será penalizada com a rejeição eterna do Senhor, verso 30. Lançai fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Não podemos brincar, amados irmãos, nem com a nossa salvação pessoal e nem com a nossa mordomia cristã. Principalmente aqueles que Deus já chamou e você já sabe que chamou. Principalmente esses. Porque eu sei que muitos ainda Deus vai despertar. Terminando essa noite, amados irmãos, essa mensagem que eu espero que desde já você já esteja respondendo essa mensagem. Deus não escolhe os preparados, mas prepara os escolhidos, amém, irmãos? Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. Eu sou um exemplo disso. João 15,16 diz: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Nós gostamos muito do final desse texto. Nós somos muito pedintes. Nós gostamos de pedir ao Senhor, pedido de oração, bênçãos, eu quero que Deus me ajude, eu quero que Deus me cure, eu quero que Deus me dê emprego, me dê isso, aquilo, aquele outro. Mas olhe bem o contexto, veja bem a primeira parte, né? Vos designei para que, eu escolhi vocês, designei para que vocês deem frutos, e se vocês forem desses que dão muitos frutos, podem pedir o que vocês quiserem, e o Pai concederá. Agora, esse servo negligente, além de ter sido tirado o talento, foi até lançado fora. Então, esses não adianta pedir. Não adianta pedir. Está pedindo, mas você não responde ao chamado, não produz fruto. É muito sério esse texto. Todos nós temos defeitos, imperfeições, fraquezas, carnalidades e falhas. Todos nós temos. Mas não desanimamos e nem saímos da olaria. Deus é o oleiro. Nós somos barros em suas mãos. Somos falhos, Ele vai moldar e fazer de novo, moldar e fazer de novo. Esses somos eu e você. Mas agora, ó Senhor, diz Isaías 64:8, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos barro e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. Então essa noite é uma noite para você se colocar nas mãos do oleiro, como um barro imperfeito nas mãos do Pai, para Ele usar e colocar ali tesouros. Deus escolheu você. Talvez você pense em quantos defeitos você tem. Eu estou pensando em vários meus. Mas saiba que Jesus escolheu por suas qualidades, não pelos seus defeitos. Deus não escolheu você pelos seus defeitos, mesmo pelas suas qualidades. E Ele te ajudará a transformá-la. E Ele vai moldar você para ser vaso em suas mãos. Só não esqueça que tudo isso, às vezes pode levar um tempo, né? Deixa Deus trabalhar na sua vida. Mas não, deixa para depois. O ano que vem. Deixa eu primeiro estudar, deixa eu primeiro terminar a faculdade, deixa eu primeiro fazer isso, aquilo, depois eu vou servir ao Senhor. Não faça isso. Se Deus está te chamando para servi-lo, você é um escolhido, aceite o chamado. Assim como o tempo faz com que todos esses homens se tornem escolhidos, preparados, saiba que Deus tem já te preparado. Ele já tem te preparado como um vaso. Deixa Ele te amassar, deixa Ele te preparar
para que você esteja pronto para esta obra do Senhor. Feche seus olhos agora. O pastor já falou tanto que eu estou até sem voz. Agora é a hora do Espírito Santo, e você dar uma resposta ao Espírito Santo. Deus quer fazer que você seja um vaso escolhido, chamado, preparado. E Deus não quer que você seja mais negligente na obra do Senhor. Esta igreja aqui não para de crescer, de ter planos e eventos, atividades, e ela precisa da sua ajuda. Tem alguns líderes aqui que estão sobrecarregados, porque estão assumindo muitas coisas. Então nós estamos vivendo tempo, primeiro, que não é época de desistir, não é época de abrir mão do chamado que Deus te deu. Então, se você já está trabalhando na obra do Senhor, continua firme, meu irmão, porque é um privilégio, uma honra servir ao Senhor. Mas se você está ouvindo essa mensagem falou com você, e você quer dizer: sim, ó Pai, eu quero me envolver mais com a sua obra, eu sei que eu sou capaz. Dê essa resposta para o Senhor agora no seu coração.